Calejão, eu queria saber, cara, pra começar, como é que sua carreira se deu pra gente começar a se deparar com o seu rosto na TV, na internet, sempre com opiniões muito incisivas, fortes, muitas vezes até um pouco desfavorecido aí no 3 contra 1, sempre ali fazendo uma voz, tentando ser um pouco mais, na nossa visão aqui, pelo menos o que a gente pensa, tem visão de mundo um pouco mais sóbria do que se via, inclusive, na própria Jovem Pan. Como é o que te levou, como é que foi esse convite, como é que você parou nesses programas, cara? Cara, eu sou jornalista por formação e eu tenho especialização em relações internacionais pela FGV e sou mestre em mudança social e participação política. Então, de alguma forma, a minha vida já estava organizada ao redor dessa temática. Em 2018, quando da ascensão do próprio bolsonarismo, eu estava trabalhando em comunicação corporativa. Eu era gerente de comunicação corporativa. E ali várias coisas já me incomodavam. Eu tenho uma influência à esquerda por família. Minha mãe é psicóloga e minha mãe, durante os últimos 20 anos, teve um companheiro que é cubano, tem ainda, que é cubano. E foi uma pessoa que me ensinou muito a respeito da Revolução Cubana. Eu, com 17 anos, por influência dele, comecei a ler Marx, esse tipo de coisa. Então, várias coisas dessa dinâmica ali do mercado corporativo já me incomodavam, entendeu? Eu era gerente, por exemplo, tinha gente que eu percebia que deveria ser promovida, mas só um exemplo para vocês entenderem. Não tinha um padrão estético adequado para aquela promoção. E as lideranças da empresa queriam que eu botasse o cara para baixo, porque eu não podia simplesmente dizer que esteticamente ele não era adequado para o cargo. E era um cara que era meu amigo, entende? Então, tinha que chegar pra você e falar, Felipe, na real, cara, você não tá pronto. Ou você não é capaz, ou você ainda precisa amadurecer. Quando na verdade não é, cara. É uma questão estética física. É, estética física. Caralho. E a empresa sabe que isso é um baita problema. Você não pode dizer isso de uma maneira tão incisiva. Então, vamos segurar um pouco. Isso me fazia muito mal. E a partir daí, eu já queria promover uma mudança na minha vida. Quando vem a ascensão do bolsonarismo, o meu círculo primário, boa parte dele, era extremamente hipócrita. Era gente que superfaturava contrato, burlava licitação pública. Quando a estrada para voltando do litoral, o cara pega o acostamento. É o cara que traía a esposa ou o marido. Enfim, fazia todo tipo de besteira. Como vocês seguramente sabem muito bem como a vossa sociedade funciona nesse sentido. Quando acende o bolsonarismo, essas pessoas vieram com um papo de que não, a gente vai moralizar o país, a gente vai acabar com a corrupção e tal. E aí, isso foi um ensejo muito forte para que eu dissesse, bom, agora eu vou mudar minha vida. E aí eu vou sair do mercado corporativo e começo a escrever o meu primeiro livro, que é o Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI. Saiu no dia 11 de julho, que é meu aniversário, 11 de julho de 2019. Aí eu comecei a dar entrevista, aí tentando reduzir um pouco essa trajetória aí para vocês. Eu comecei a dar entrevista em virtude do lançamento do livro, comecei a fazer uma série de entrevistas como essas, em podcast e tal. Em 2022, no começo de 2022, um amigo meu, que é o Guga Noblar, falou, Calejão, tem uma parada aqui, os caras estão precisando do Morning Show. Você quer ir lá fazer? Eu falei, eu vou. Se os caras não me pautar, se eu puder falar aquilo que eu penso e me articular da forma como eu achar conveniente, eu vou. Cara, mas vai ter direitista e só você de esquerdista, beleza? Meio que, ele me falou, a ideia é isso que vocês falaram, é ter tipo 3 contra 1 pra que tal, eles querem te malhar. Eles querem que você vá lá pra apanhar, pra viralizar. Eu falei, tudo bem. Se eu puder me defender com propriedade, não tem problema nenhum. E fui. Isso foi em fevereiro de 2022, no ano passado. Fiz uma meia dúzia, uns 3, 4 programas assim, acho. Não chegou nem a 6. E logo de cara eu já achei que esses caras não iam me chamar de novo, tá ligado? Porque eu falei, pô, eu sou marxista, velho. Sou esquerda. Que esses caras vão me botar na Jovem Pan, velho? O bagulho não faz o menor sentido. Continuaram chamando, eu fui indo. Beleza. Chegou um dia lá que não chamaram mais. Falei, beleza. Fui 4, 5 vezes, pude falar o que eu queria. Ok. Nessa ocasião eu já comecei a receber um feedback positivo. Da galera falando, pô, você foi bem, cara, legal, o debate, tal. Da própria emissora. Entendeu? Chegou em outubro, que era a época derradeira da eleição e a coisa estava pegando fogo, me convidaram de novo.
Eu vou. Comecei a fazer o que era um programa que chamava... É de debate, assim, um a um, eu não vou lembrar agora, velho, o nome do programa à noite, assim, que era com a galera, o Marco Antônio, que a galera chama de Superman, que era o Superman da Shopee. E eu comecei a fazer o debate com o cara ali e tal, e o conteúdo, depois que eu saí da rádio, né, a gente pode falar disso se vocês quiserem, eu nunca fui contratado, mas depois que eles pararam de me chamar, a galera falou, porra, cara, a real é o seguinte, os caras queriam ter um contraponto, só que eles não queriam que o contraponto prevalecesse. E começou a viralizar contra eles. E aí... Foi nisso que eu te conheci. Tá vendo? Esses vídeos de você arregaçando o Constantino, assim. E os caras tudo com cara de bunda. Assim. Então, aí teve esses debates, por exemplo, com o Marco Antônio, e aí veio essa oportunidade com o Constantino, que era no 3 em 1. Quando eles me chamaram pro 3 em 1, eu troquei ideia com o diretor do programa, que eu nem vou falar o nome porque acho que não é o caso de expor o cara aqui, não é uma figura pública. Esses que eu tô falando, eu falo porque são figuras públicas e é gente que tá botando a cara tapa lá e é só dar um Google que todo mundo acha. E eu falei, cara, qual que é o pique do 3 em 1? É a mesma coisa desse programa que eu faço com o Marco Antônio? Porque eu honestamente, mano, eu não gosto, Rodolfo, de me conduzir dessa maneira, tá ligado, Felipe? Eu não gosto de ser agressivo. Eu gosto de participar de um debate no qual, ok, cara, você pode divertir. Eu vou aprender com você, ambos vamos sair transformados dessa ocasião. Mas ali os caras estavam dando um golpe de Estado, velho. Eles estavam incitando um golpe de Estado de forma aberta. E eu lembro, eu dizendo isso pro Marco Antônio de uma forma muito clara. Assim, eu não gosto de fazer isso que eu vou fazer aqui. Mas se você continuar seguindo esse caminho, eu vou usar tudo que eu tenho contra você. Eu vou usar a categoria de classe, eu vou jogar na sua cara que você é um playboy. Entendeu? Coisa que eu não gosto. Eu vou fazer ad hominem. Eu vou fazer de tudo um pouco, velho. Porque você tá querendo dar um golpe de Estado no país. E se a República pegar fogo, você vai pegar um voo, vai pra Seychelles, tomar vinhos, tomar drinkzinho caro com chapéuzinho de abacaxi que você paga 200 euros o copo. Tá ligado? E a maior parte da nossa população vai se arrombar aqui, velho. E ele, não, mas é assim mesmo, cara, você pode usar o que você quiser. Eu falei, beleza. Então. E aí a coisa ganhou escala. Entendeu? Os caras me chamaram para ir pro Constantino, no 3 em 1. Eu falei, beleza. Então, como é que é? Não, se ele for agressivo, você pode ser agressivo com ele. Se vocês pegam essa participação, que é dia 14 de novembro do ano passado, com o Constantino, eu começo super educado, argumentando, ressaltando, não faço nenhum ad hominem e tal. Aí ele se irrita e fala, porque eu já vi que o palhaço que tá no lugar aqui do Piperno, que o Piperno é um cara bem mais moderado, sim, achando que eu ia... Veio aqui, inclusive. Então. Ótimo, cara. Tinha um sangue bom pra caralho. Mas eu peguei e já falei, mano... Aí ele deu a deixa. Você que é um imbecil, Constantino. Aí ele já regalou o olho e tal. O Paulo Matias, não, senhores, vamos evitar os adjetivos. Eu falei, pô, aí, ó, entendeu? E aí isso aí viralizou brutalmente, cara, eu lembro muito no país inteiro. Nesse mesmo dia, a direção da rádio me chamou, lá no último andar, e falou o seguinte, pô, você é incisivo, né? Você brigava muito na escola? Eu falei, não, cara, eu nem gosto de fazer isso aí. Só que, entendeu, cara? Eu não vou ficar sentado olhando uma figura a cretina como Constantino agir da forma que ele achar conveniente. Se você tem educação, eu vou me conduzir com educação também. Eu acho que um bom debate se produz com base em educação. Eu preciso te ouvir, você precisa me ouvir. Claro, eu posso rechaçar o teu argumento com base no uso da racionalidade mínima. Beleza. Agora o cara começa me chamando de palhaço, ele esperava o quê? Que eu ia... E aí, quando ele abriu essa porta aí, eu falei, então agora tá valendo. Entendeu? Tipo... E os caras estavam pensando. Os caras estavam falando, a gente tá vendo de fechar um contrato contigo. Aí vem isso que você falou, Rodolfo. O cara meteu essa aí, tipo... não, se o Calejão vier no dia seguinte, eu não veio. Pediu a minha cabeça, ele confessou isso. Ele fez um vídeo, assistindo esse vídeo no carro, com uma... O cara tinha, eu lembro até de ter o cara atrás dele tinha uma cadeirinha de Homem-Aranha, assim, não tinha um bagulho assim? Sim, exatamente esse vídeo. Ele falando, olha... E ali eu fiquei chocado, porque... Ali foi assim, ele praticamente dizendo que não queria ser contestado, mas mais do que isso, ele intimando uma própria emissora do tamanho da Jovem Pan de maneira pública. Isso. E a emissora ainda, cara, abrindo as pernas pro cara.
E no Um fim cara- foi isso, né? Os caras preferiram ele do que o Calejão. E, não, Total. E Calejão, vamos lembrar. Assim, não sei se todo mundo se lembra da ordem cronológica dos fatos, mas o Constantino já tinha tido uma saída da Jovem Pan por defender publicamente, naquele caso que houve, que ficou muito famoso, de que uma menina, até famosa, né? Ela teria Violentada sido, por teria mais sido de- por alguns violentada caras, e tal, e ela sofreu represália no julgamento, aquela coisa toda, e ele foi comentar a respeito disso, e ele fez uma série de pormenores, dizendo que se fosse a filha dele, ele tomaria a atitude de conversar com a filha dele, o que ela está fazendo numa festa com tantos homens, como se a culpa Fosse dela. fosse dela, enquanto vítima. Sim. Isso pegou muito mal, a gente nem precisa dizer o porquê, ele acabou saindo da Jovem Pan, a poeira baixou, a Jovem Pan trouxe ele de volta, e ainda assim, o cara tinha essa força lá dentro. Porque, cara, veja, como eu vejo, tá? O Constantino, ele é uma figura caricata. Ele depende desse tipo de abordagem, entendeu? Ele se vende como um intelectual e, na real, uma figura extremamente frágil, intelectualmente mesmo. Ele é uma figura que fala com a voz impostada, que é típico, inclusive, do próprio bolsonarismo. Se vocês pegarem, e eu tive que fazer isso, eu não recomendo, por força do exercício de pesquisa, tá? O Olavo de Carvalho, que era o principal guru do bolsonarismo, tem um livro que chama Jardim das Aflições. No Jardim das Aflições, esse cara faz toda uma verborragia, todo um malabarismo semântico, ele cita de filósofos gregos a pensadores iluministas, utilizando termos em latim, como zoom politique, esse tipo de coisa, para no fim do dia te avançar o raciocínio de que existem seres humanos que são mais fortes e outros que são mais fracos por natureza e que faz parte de uma ordem natural e perene. Nossa, que isso me eles- lembra que o estão- nazismo. Exatamente. E você pode ver, o Eduardo Bolsonaro fala isso. Não, existe uma ordem judaica cristã de 2000 anos que a esquerda quer subverter, que o homem, o provedor, entendeu? E claro, aí já tá embutido que não é só o homem, é o homem branco heterossexual. Por isso que o dogma religioso, principalmente neopentecostal, serve como uma luva para o próprio bolsonarismo, porque são filosofias sociopolíticas complementares nesse sentido. Figuras como Constantino, Rodolfo, eles vivem de vender isso. Eles vivem de vender essa fumaça. É um cara unidimensional que a vida dele inteira, a produção intelectual dele, entre aspas, se resume a falar do comunismo, do antipetismo, que o comunismo vai dominar o mundo, que é esse tipo de coisa. Então o cara escreve, eu tenho 10 livros. Sim, mas você é monotemático, cara. É clichê, né, mano? Você é monotemático ao redor de um clichê que bate na mesma tecla do anticomunismo a vida inteira. Entendeu? E fala do liberalismo econômico de uma maneira absolutamente vulgar, porque ele leu dois caras na vida da escola austríaca. Não, e outra, eu lembro de um debate dele com o Marco Antônio Villa, que também já veio aqui, negando que foi a União Soviética que venceu Segunda Guerra. a segunda, venceu, no caso ali, O a da Exército Alemanha Vermelho nazista. derrotou os nazistas, Ele disse que foram os americanos, uma coisa assim, subvertida Ele completamente. tem uma neura com os Estados Unidos, né? Um fetiche, assim, Total. americanoide, né? Total, é um viralatismo que também é típico já da nossa direita liberal e também da nossa direita neofascista. Todos eles são submissos ao Ocidente com a liderança estadunidense, cara. Então, assim, esse negacionismo e trabalhar com ultraje é método, cara. O Constantino me disse no ar, pasme, nesse mesmo programa, que não existe nenhum processo de mudança climática, que isso é uma... Abre e fecha aspas. Que isso é uma agenda construída por estados, porque tem muita gente ganhando dinheiro em cima para combater o desenvolvimento do capitalismo global. Agora, você imagina... O negacionismo que você viu na pandemia não é por acaso. Esse tipo de negacionismo climático não é por acaso. Você imagina para alguém o quanto doloroso isso é, Felipe? Um cara que estudou infectologia a vida inteira, meu mano. O cara estudou 5 anos de infectologia. Depois ele faz projeto, pesquisa, 20, 30 anos dedicado para uma mesma seara. E aí chega o Rodrigo Constantino e diz que não existe doença nenhuma. Chega o Jair Bolsonaro e diz que vacina da AIDS.
Chega o Caio Coppola e diz que mais pessoas morreram engasgadas do que pelo coronavírus. Você tá entendendo, mano? Vocês são fera em futebol. Já me liguei pelos 20 segundos iniciais que vocês manjam do Paranauê todo. Aí chega um cara que nunca acompanhou nada, tipo eu, mano. Eu não sei nem assim quem que é o goleiro do Corinthians. E eu sou corintiano. E aí eu chego pra vocês e falo, nah, mano, esse bagulho de sei lá, um bagulho que todo mundo sabe, impedimento não existe. Fala, como é que impedimento não existe, patrão? Você tá louco? Mano, você imagina É o nesse sofrimento? nível, Claro, velho. entendeu? É nesse nível. O cara não sabe nada de futebol, velho. O cara nunca estudou nada, ele não sabe nem o que é impedimento. E ele se põe a falar de temas que são absolutamente complexos e densos, que as pessoas passam a vida inteira estudando.